Daniel 11 é uma das profecias mais difíceis de se estudar na Bíblia, porque ela é muito complexa e cheia de detalhes. E eu gostaria de convidar você para me acompanhar aqui nos próximos vídeos para nós analisarmos essa profecia. Eu estudei 5 anos esse capítulo e gostaria de repartir com você agora algumas conclusões que nós pudemos aprender desse capítulo. O primeiro vídeo vai ser uma visão geral sobre esse capítulo 11 de Daniel. Lá em Daniel nós encontramos 4 grandes profecias que estão demonstradas aí nessa imagem que vocês estão vendo. A primeira profecia é a do capítulo 2 de Daniel, foi o sonho do rei Nabucodonosor II, quando ele sonhou com a estátua. Depois, Daniel 7, o Daniel teve uma visão de 4 animais. Depois, em Daniel 8, Daniel viu 2 animais, um carneiro e um bode, seguidos de um chifre grande e também um chifre pequeno. E depois, em Daniel 11, tem essa profecia que nós estamos falando agora, é a 4ª profecia do livro de Daniel. O importante para nós aqui, termos uma visão geral desse capítulo 11, é saber que todas essas 4 profecias elas são paralelas, portanto elas falam do mesmo assunto. E qual é esse assunto? Deus mostrou através dessas visões proféticas, Deus revelou quais seriam os reinos que iriam dominar esse mundo desde a época de Daniel em diante. Então nós temos ali a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma Imperial e também Roma Papal. Seriam 5 reinos registrados ali nessas profecias de Daniel. Bem, no capítulo 11 especificamente, nós temos algo interessante. No verso 2, nós encontramos ali um registro da Medo-Pérsia. Nós percebemos o anjo interpretando ali, explicando a visão para Daniel. Ele diz claramente que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. Então, estava no momento da Medo-Pérsia. Já no verso 3, nós já estamos na Grécia unificada. Na Grécia unificada, porque fala de um rei poderoso, que seria Alexandre o Grande, que iria dominar esse mundo. Bem, aí nessa época, quando o Império Grego assumiu toda a hegemonia no mundo, Alexandre o Grande, então, no ano 323, ele morreu. E aí houve uma crise de sucessão, porque os generais de Alexandre, eles começaram a brigar entre si e a disputar o poder entre si. Um dos generais, chamado Antígono, ele queria muito que o reino permanecesse unido e que ele fosse o novo imperador. Os demais generais não compartilhavam dessa ideia e por isso eles brigaram entre si, disputaram. E durante esses 21 anos aí, do ano 322 até o ano 301, eles disputaram o poder. E foi somente ali, depois da batalha de Ipsos, no ano 301, foi que Antígono morreu e aí os demais generais repartiram o reino grego em 4 partes: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, conforme nós estamos vendo aí. Então, do verso 4 até o verso 14a, quer dizer, a primeira parte, nós encontramos o registro lá em Daniel 11 da Grécia dividida. E é aqui que nós encontramos um novo elemento na profecia. Aí aparece um codinome chamado Rei do Norte e também um outro chamado Rei do Sul. Esses 2 codinomes vão se tornar agora protagonistas em Daniel capítulo 11. E eles não tinham sido mencionados ainda pelo menos por esse codinome, eles não tinham sido mencionados ainda nas outras profecias de Daniel. Então é um elemento novo que precisa ser interpretado. E do verso 4 ao 14, nós temos ali a Grécia dividida. Então, nós temos o rei do norte como sendo os Seleucidas e o rei do sul como sendo o rei dos Ptolomeus. Por que rei do norte e rei do sul? Esse codinome foi dado porque esse capítulo ele tem a ver com os reinos que iriam
guerrear ou iriam disputar principalmente a Palestina, a Terra Gloriosa. E desde a época helenística em diante, vários reinos se revezaram dominando e disputando aquela área. Então os primeiros deles foram esses aí. Na época helenística, o rei do norte, então, nós interpretamos como sendo os Seleucidas, e o rei do sul como sendo os Ptolomeus. Eles lutavam entre si e também disputavam ali aquela região da Palestina. Aqui nós temos o mapa, mais uma vez, para lembrar. Então os Ptolomeus ficaram ali na região onde hoje é o Egito, e os Seleucidas ali na região da Mesopotâmia, né? Na grande Mesopotâmia. E ali eles buscaram impor a sua vontade e dominar aquele território ali. Voltando então para Daniel 11, do verso 14, a segunda parte, até o verso 20, agora o rei do norte ele passa a ser Roma imperial. Por quê? Seguindo a sequência dos impérios, né, dos impérios que iriam dominar o mundo desde a época de Daniel, a sequência é a mesma das visões anteriores. Então nós temos aqui tivemos aqui a Medo-Pérsia, depois a Grécia dividida, e agora nós temos então Roma imperial. Foi o Império Romano que entrou em cena ali pelo ano 168 a.C. e começou a dominar o mundo, deixando os gregos de lado. E eles logo entraram na Terra Prometida também, na Terra Gloriosa. Bom, e do verso 21, Daniel 11, do verso 21 até o 45, até o final do capítulo, aí o rei do norte passa a ser Roma papal. Vocês sabem pela história, né, todos nós sabemos, já estudamos as outras 3 profecias de Daniel, que o Império Romano ia cair e ia dar lugar a um novo império. Um império, um reino que seria político e religioso ao mesmo tempo. E nós chamamos de Roma papal. Aqui tem uma citação muito interessante desse autor aqui, né, esse teólogo, Adolf van Harnack. Ele citou nesse livro aí, O que é o Cristianismo, ele citou na página 174, ele disse assim, que no 5º século o Império Romano perecia pela fraqueza interna e também pelas invasões bárbaras vindas de fora. E em tais circunstâncias, o bispo de Roma era visto como o guardião do passado e também o escudo do futuro. A Igreja Romana secretamente tomou o lugar do Império Romano Mundial e se tornou a sua verdadeira continuação. Então note essa frase que interessante, né? Segundo ele, a Igreja Romana secretamente tomou o lugar do Império Romano Mundial e se tornou a sua verdadeira continuação. O Império não perecera, apenas transformara-se. Então esse é um relato histórico muito interessante, que é o que de fato aconteceu. A Igreja Romana assumiu o poder no mundo e logo quando adquiriu a supremacia, reinou durante 1260 anos, até 1798, quando ela perdeu seu poder temporal. Então aqui está uma rápida visão de Daniel 11, e até aqui nós já tínhamos visto nas visões anteriores de Daniel, nas 3 primeiras visões. Agora, em Daniel 11, aparece 2 elementos novos, que é justamente o rei do sul, dos versos 25 a 30, e o rei do sul, no verso 40. Quem será o rei do sul nesses versos aí? É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos aqui no nosso canal.